Tem várias pessoas aqui que a gente faz tempo que não via, outras se vêem semanalmente, e isso é uma alegria. E o assunto de hoje é um assunto que sempre mexeu comigo. Há 13 anos atrás eu fiz um estudinho sobre Elias, e aí esses tempos eu estava pensando, puxa, o que eu vou poder compartilhar? E aí a Lu falou, por que você não reestuda o assunto de Elias e compartilha? E aí foi isso que me inspirou, eu fiz isso e gostei muito. E o Elias, como a Bíblia fala, né? A Bíblia nada que ela fala é por acaso, né? Os pergaminhos, os papiros eram caros, certo? Deus inspirava, ou seja, não é que nem publicar um livro hoje que o cara tem que ter, sei lá, 200 páginas para poder editar. Então ele tem que por coisas. A palavra de Deus não, a palavra de Deus é precisa. Se está escrito lá, é porque tem que estar lá. Se repete, porque tem que repetir. Então, por um motivo muito especial que a gente vai provavelmente descobrir hoje, ou pelo menos se estimular hoje, é entender por que Tiago disse: Elias era um homem como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou para que não chovesse e não choveu por 3 anos e meio, certo? Então, à medida que esse estudo for desenvolvendo, é importante que você sempre pense e se coloque no Elias. Se eu tivesse no lugar dele, o que eu faria, o que eu sentiria, etc. Porque, por algum motivo, a Bíblia disse, Elias era uma pessoa como você, tá certo? Então, a grande parte do tempo aqui, eu vou estar usando a apresentação do PowerPoint, até para facilitar o meu foco, que eu sou uma pessoa meio naturalmente desfocada, e também para ajudar vocês, né, e a gente ter uma linha aqui de raciocínio, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá aqui. Bom, o que eu vejo, então, esse estudo que eu preparei? Que realmente Elias era um homem de fé, oração, escrituras, coragem, mas também, assim como você e eu, uma pessoa cheia de muitos temores em muitas situações. E aí a pergunta que se faz é, seria uma pessoa como você? E é isso que a gente vai descobrir hoje, certo? Então, o propósito desse estudo é, primeiro, lembrarmos que somos homens e mulheres de Deus. Elias viveu num tempo bem difícil e nós também vivemos num tempo bem difícil. Assim que é necessário, é fundamental lembrarmos quem somos. Depois aprendemos também a nos estimularmos a orarmos baseado na palavra de Deus. A gente vai ver que tudo que Elias fazia era baseado na palavra de Deus. E que essa deve ser a nossa mensagem para o mundo. Elias significava Javé é Deus. Então, a nossa mensagem para o mundo, que não sabe mais direito quem é quem, o que é o que, o certo e o errado, é mostrar que o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. E também, através da vida de Elias, a gente poder enxergar o momento pessoal que cada um vive. Certamente você vai se identificar em algumas situações da vida de Elias. E depois também o propósito desse estudo é mostrar que é Deus quem chama as pessoas, que é Deus quem vocaciona, é Deus quem levanta as próximas gerações, mas Deus usa pessoas como você e eu para ajudarmos nesse propósito. Assim que a pergunta quem somos, certo? A gente vai ver o seguinte, Elias, diante de uma situação lá do sacrifício, Elias fez uma pergunta para o povo, até quando vocês vão se cochear, mancar, titubear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam. Mas se Baal é Deus, sigam. E aí, qual foi a resposta do povo? O povo, porém, não respondeu nada. Por que as pessoas não respondem nada? Porque elas não sabem o que responder, têm medo do que vai responder, né? Então, essa é uma pergunta fundamental. E Pedro, né, ele responde essa pergunta. Você e eu, nós somos uma geração eleita, uma geração escolhida, nós somos sacerdotes do rei, nós somos uma nação santa, separada para o uso exclusivo de Deus.
Nós somos propriedade de Deus e Deus não quer dividir você com ninguém. Deus não quer dividir você com a idolatria, o pecado. Deus quer você só para Ele. Para quê? Para que nesse mundo, por que a gente não se converte e Deus leva a gente? Para que a gente possa anunciar o quê? Né? As grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para isso que nós estamos aqui, para testemunhar, anunciar, revelar. Por isso que a gente tem que sair de cima do muro, sair do anonimato. Né? A luz não pode ser escondida embaixo de uma cama. E para que esse estudo possa ter um pouco também de entendimento maior, eu vou tentar ser breve nesse contexto histórico, certo? Para dizer o momento que Elias chegou. Quando Saul, né, Davi e Salomão reinaram, eles reinaram de uma forma que foi somando, né? Territórios foram acrescidos, Israel e Judá aqui, né? Eles eram um território, um país só. Então, eles se tornaram muito fortes, muito respeitados, passaram a subjugar povos vizinhos, enfim. A gente sabe pela história, agora sabe também que Salomão começou bem, né? Mas depois foi se afastando de Deus e para fazer alianças com outros povos, né? Começou a fazer alianças com casamentos com pessoas estrangeiras, né? Pessoas ímpias, pessoas que não amavam a Deus. Essas mulheres chegaram para junto daqui de Israel. Você sabe que uma princesa, né? Ela traz todas as suas ajudantes, todos os seus amigos e ídolos e todos, ao ponto que a gente sabe o que aconteceu com Salomão. Chegou ao ponto que ele próprio construiu altares, ele adorou também e se perdeu naquela monte de sabedoria que Deus tinha lhe dado, né? E aí, então, nessa divisão que ocorreu com Jeroboão, o Reino do Norte se divide do Sul, tem uma guerra ali, né, que não é bem uma guerra, mas daí Jeroboão, que era um inimigo de Salomão, ele assume essas 10 tribos aqui, certo? E aí, lembrando que fazia poucos anos que o Templo de Salomão tinha sido construído, certo? Então, o que ele faz? Ele manda aqui, ó, onde está o mouse, né? Construir um altar para adorar um bezerro de ouro aqui em Dan e outro aqui em Betel. De forma que, né, estimulou as pessoas a adorarem outro Deus. Ele dizia, tinha arrogância de dizer ainda, esse foi o Deus que tirou vocês do Egito. E ele também impedia que as pessoas viessem adorar em Jerusalém. Por quê? Porque ele acreditava que se as pessoas forem lá para Jerusalém, para o templo, daqui a pouco elas vão querer unificar de novo e eles vão me matar. Então, ele foi, né, realmente levando, institucionalizando a idolatria em Israel. E esse é o chamado, então, pecado de Jeroboão, quando ele, inclusive, escolhe sacerdotes que não tinha nada a ver com os levitas, né? Por um lado é bom também, porque já pensou os levitas mandando adorar bezerro de ouro, para adorarem. E aí, com a divisão do Estado, né, 10 para o norte e 2 para o sul, os países vizinhos começam a achar grandes oportunidades, e começa então a ter muitas guerras, né, muitas invasões, pessoas pegando territórios que o Davi tinha conquistado no passado, e assim por diante. Então, o que esses reinos fazem? Começam a fazer alianças de paz, alianças de comércio, alianças disso, daquilo. E a gente sabe que uma aliança, né, ela é uma via de duas mãos. Então, ao mesmo tempo que você dá, você também tem que receber. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que 50 anos, mais ou menos, depois de Jeroboão, né, o Estado de Israel chegou no seu apogeu econômico e, digamos, até político. Foi com Onri. Onri, ele fez muitas alianças, foi um cara que reinou por 12 anos, só que ele era um cara muito mau. Até Onri não havia um cara que foi pior do que ele diante de Deus. Mas politicamente, economicamente, ele foi um cara muito bem sucedido. E possivelmente, que a Bíblia não fala quanto, para fazer uma aliança, ele casou o filho dele com a rainha do Etibaal, que é o rei dos Sidônios, que não aparece no mapa, mas está aqui em cima, acima de Tiro. Essa mulher todo mundo conhece, né?
Jezabel. Jezabel, então, casa com Acabe e vem morar aqui onde? Em Samaria, certo? Só que essa Jezabel, ela lá era cultuadíssimo, né? Baal e também Azerá, etc. E ela era uma mulher dominadora. Ela veio para cá, trouxe todo o seu séquito de sacerdotes e profetas de Baal, de Azerá. A gente vai ver quantos eram, né? Eram 450 de um, 400 de outro, ou seja, a coisa foi ficando pior do que já estava com o Ri. Então, a gente vai ver isso também, certo? Outra coisa, o que acontece quando o pecado vai crescendo na sua vida? Quando o pecado cresce na sua família, quando o pecado cresce numa nação. Não tem como dar certo, certo? Aquilo vai ocorrendo uma decadência e Deus manda, como uma criança. Primeiro você adverte, depois você dá uma punição leve, e depois, em última instância, se parte para uma coisa mais séria. Assim, Deus, então, começa a punir, manda profetas, depois manda países para punir com escravidão, e até que chega um ponto que aconteceu, que vem o próprio exílio e a destruição, certo? Então, a gente vê que Israel, esse reino do norte aqui, ele reinou, né, esse tempo de governo durou 209 anos, foi reinado por 19 reis, de 9 dinastias, e eles foram depois deportados, exilados para a Síria. Quantos reis fizeram o que, desses 19 reis, diz a Bíblia, que fizeram aquilo que agrada o Senhor? Nenhum. Judá, esses dois reinos de baixo, Judá e Benjamim, certo? Reinou, então, manteve-se unido por 344 anos, 19 reis também, com uma única dinastia, de Davi, certo? Até para manter a promessa de Deus. Foi exilado e destruído depois pela Babilônia em 586. Desses 19 reis, consta aí, pelas contas, que uns 8 andaram conforme Deus agradava, e os demais também pisaram na bola, certo? E aí, então, Deus envia seus profetas, e esse profeta que a gente vai falar hoje chama-se Elias. Mas antes disso, eu queria mostrar também, relembrar que o pecado, ele é uma metástase, certo? A metástase, a gente sabe, ela entra, certo? E vai crescendo, e vai crescendo, e vai dominando, até que chega um ponto, se você não tiver uma ação cirúrgica, uma ação química, uma ação forte contra ela, você vai perder, certo? Então, esse que apareceu aqui é o Baal. Esse Baal era o deus que praticamente dominava toda aquela região. Todos os povos tinham esse Baal, entre outros, como a passível de adoração. O Baal significa, olha o nome dele, senhor, marido, né? Esse Baal é interessante também. Em cada lugar que ele ficava, né, as pessoas adotavam o Baal, eles adotavam também um nome para Baal, né? Então tem Baal Peor, Baal Berite, Baal Melcarte, que é lá de Tiro, né? Depois Jesus fala do Baal Zebub, né? Que é o deus Zebu, que chama Baal de demônio, né? De Satanás, na verdade. Então, para a gente ver, esse Baal, ele é chamado também o deus da fertilidade, né? O deus que abençoava as lavouras, o deus da tempestade, certo? E a gente vê que sempre que tem coisas com idolatria, em algum momento tem promiscuidade. Então, se fazia também cultos associados, né, imorais, também ligados aos deuses. Aí, a próxima aqui, a gente vê o outro também, Azerá. Azerá era a deusa dos deuses, né? Ela era também cultuada, a gente vai ver aí pela Jezabel. O formato dela era, ou seja, dessa mulher aí, né, toda fértil, né? Mas também era associado com ou uma árvore ou um tronco de árvore. Por isso que a gente vê muito na Bíblia falando, não sei se todas as situações são delas, mas adorou poste, ídolo e tal, certo? Bom, que nós temos aqui, então? No 30º... a Lu vai ler aqui para a gente.
No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e adorá-lo. Ele levantou um altar a Baal no templo de Baal que construíra em Samaria. Fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que antecederam. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comeram a mesa de Jezabel. Bom, o que a gente vê aqui, né? A gente vê que quando Elias chega, ele chega no pior momento, né, espiritual de Israel, né? E aí a gente vê também que o Estado passa a patrocinar a idolatria, certo? Porque Jezabel sustentava esses caras aí, né? Jezabel era uma mulher tão perversa que chegou um momento que ela mandou, né, matar, dizimar todos os profetas, pessoas que amavam a Deus, né? E a gente vê pessoas como Jezabel, usadas pelo maligno, né, ao longo da história. Nós vemos Amã no tempo da rainha Esther, nós vemos Antíoco Epifânio, né, lá no período interbíblico, nós vemos o Herodes, quando manda matar as crianças e tudo mais, nós vemos vários deuses, imperadores romanos, e assim a gente vai vendo ao longo da história, né? Então, o período que Jezabel realmente reina aí com Acabe, foi um período extremamente difícil, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, o Baal, ele era o deus da tempestade. Então, é interessante que tanto as 10 pragas do Egito, né, que Deus mandou uma praga, né, para atingir vários deuses, cada praga pegava alguns deuses para mostrar, olha, então invoca seu Deus e veja se eles respondem, né? Aqui também, Deus mandou a seca que a gente vai ver, certo? Então, fala com Baal mandar chuva, ele não é o Deus da tempestade, do trovão, ele não segura um raio na mão, né? E aí a gente vai ver que realmente chega uma hora que Deus não basta para o pecado, para a idolatria, né? Aí a pergunta é, quem está por trás da idolatria? Porque às vezes a gente olha para a idolatria e não dá a entender que ela é tão grave assim, né? Aí o Paulo fala isso, olha, o que é que eu quero dizer com isso? Paulo está falando lá para os Coríntios. Que o ídolo, o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É uma pergunta. É claro que não. Esse não é o problema. Qual que é o problema, então? O que eu estou querendo dizer para vocês é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Então, é interessante que a gente vê a estratégia de Satanás, desde Gênesis até Apocalipse, ele só vai mudando a embalagem, porque se pega as características desse Baal aqui e veja as características dos deuses romanos, dos deuses gregos, é tudo a mesma coisa, certo? É fertilidade, é moralidade, é o Deus da plantação, é o Deus disso, daquilo, mas e quem está por trás disso? Satanás. Quando Jesus fala aqui do Beelzebul, né? Bom, e aí então vem essa pergunta: quem foi Elias? Elias significa Javé Deus, ou seja, quando Deus pensou em Elias, ele já aspirou aos pais dele a dar um nome para ele, porque ia usar esse nome um dia, né? Assim que Elias, ele é de Tisbe, né, na província de Gileade, a gente vai ver depois no mapa. Ele vestia, ele tinha esse estilo fashion aí, né, que ele vestia roupas de pelos e usava cinto de couro. Todo mundo conhecia ele por esse style aí, né? Elias era humano como nós, como o Tiago fala, certo? Mas ele era um cara de oração. Elias se assemelhou em muitas situações a Moisés. Elias foi alimentado através dos corvos, e a gente vai ver que os corvos eram aves impuras, certo? Talvez não foi à toa que Deus fez isso.
E Deus também multiplica o azeite e a farinha dele de uma forma sobrenatural. Elias, depois de alimentado de uma forma sobrenatural também, ele caminha 40 dias e 40 noites. A gente vê esses 40 dias de jejum também com Moisés e Jesus, né? Deus se revela a Elias no Monte Horebe, assim como se revelou a Moisés lá no mesmo Sinai, né? No Jordão, Elias joga o manto dele e o Jordão se abre, assim como abriu para Josué, assim como o mar se abriu para Moisés. Jesus menciona Elias várias vezes, certo? Várias vezes, a gente sabe disso. Elias e Moisés aparecem no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. João Batista diz que ele veio no poder, no espírito e poder de Elias. Malaquias, né? Deus fala em Malaquias, enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. A gente vai ver que Elias não morreu, certo? Ele foi arrebatado, transladado lá nos carros e cavalos de fogo. Agora, uma coisa incrível também, que Elias era uma pessoa que amava a Deus. Assim que também a gente vai ver o seguinte, a fidelidade de Deus. Quando Deus fala uma coisa, Deus cumpre. A Lu vai ler aqui para a gente. Cuidado para que o vosso coração não se engane e vos desvieis, e cultueis outros deuses, adorando-os, e a ira do Senhor se acenda contra vós. E ele feche o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto. E depressa desaparecerás da boa terra que o Senhor vos dá. Bom, Deus tem muitas bênçãos que também todo mundo aqui nessa sala sabe. Mas uma coisa é certa, que Deus falou, se você anda comigo, você vai ser abençoado. Agora, se você começar a servir os demônios, certo? Os ídolos, eu vou fechar, eu vou fazer várias coisas. Uma delas é essa, eu vou fechar o céu. Então, a gente vai ver que quando Elias ora, quando Elias fala, ele não tirou da cabeça uma ideia, certo? Ele se baseia numa promessa de Deus. Assim que, vamos ler agora, né, esse trecho do começo, então, da vida do Elias pública aí que a gente começa a saber, né? 1 Reis 17, de 1 a 7, eu vou pôr aqui na tela, então, a Lu vai ler para a gente. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do nosso Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Obrigado. O que a gente vê aqui? Que Elias usa a palavra de Deus. Olha, eu juro pelo nome do Senhor que não vai chover. Ele não tirou da cabeça dele, certo? Então, Deus também falou com ele, certamente. Mas ele usa a palavra de Deus. E Deus também não tira do nada. Deus usa a sua própria palavra. Outra coisa que a gente vê também é a obediência de Elias. Saia daqui, e ele saiu, certo? A gente vai falar então sobre querite. O que é querite? Querite significa cortar, colocar no tamanho certo, dando essa ideia de formatar, aparelhar, certo? Então, quando Deus leva o Elias para o querite, a gente vê primeiramente a obediência de Elias. Depois, Jesus lembra a gente que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, não adianta a gente falar, ah, Deus, que legal, sua vontade, mas tem que fazer a vontade. Então, obedecer a Deus é a expressão do nosso amor por ele. E quando isso ocorre, o que vai acontecer? Deus vai se manifestar a nós. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas Deus não fala comigo, ah, Deus não se manifesta a mim. A pergunta não é essa. A pergunta é,
Você ama a Deus? Você está obedecendo a Deus? Porque ele está falando que quando você obedece, ele vai se manifestar a você. Outra coisa que a gente vê lá em Querite, Deus supre de maneira natural e sobrenaturalmente. O mesmo que aconteceu com Moisés, aconteceu com Elias e também acontece com cada um de nós. Na maioria das vezes, Deus nos supre de maneira natural. Mas olha a sua vida, quantas coisas sobrenaturais e coisas que às vezes a gente nem sabe, né? Quantas vezes Deus te livrou da morte que você nem sabe, seja por um vírus, seja por um acidente, seja por uma bala perdida, seja lá o que for. Outra coisa, Elias ia começar uma jornada. Ele precisava de ter um tempo pessoal com Deus. Ele precisava de ter um tempo consigo mesmo. Então, Deus levou ele para um lugar sossegado. Elias estava no lockdown lá, certo? Porque ele não podia ficar andando lá para o riacho. Estava todo mundo, a gente vai ver. Acabe e Jezabel estabeleceram um decreto no reino que todo mundo tinha que procurar o Elias. E se alguém encontrasse, tinha que levar o Elias. E não só Israel. Eles fizeram um pacto com os outros povos que também sofreram com a seca, de que todo mundo tinha que prometer que o Elias não estava lá, certo? E que se tivesse, eu nem sei se não tinha uma recompensa para quem encontrasse o Elias. Então, imagine você lá no riacho, certo? Riacho, bonitinho, 2 vezes por dia ser alimentado por corvos. Corvos eram aves impuras. Será que essa ave impura tem alguma coisa a ver com o que Deus vai fazer depois? Pode ser. Aí chega a noite, você escuta feras com barulho, né? Barulho aqui, barulho aqui. Elias era um cara como nós. Eu teria medo, certo? Mas aí Elias pode pensar, puxa, mas se Deus está me sustentando, Deus falou para eu vir aqui, será que Deus também não vai me proteger? Será que Deus não vai me proteger da violência urbana? Será que Deus não vai me proteger no ir e vir do meu trabalho? Será que Deus, entendeu? Deus é esse Deus. Também foi o tempo de preparação para Sarepta que viria, preparação para o desafio aos idólatras que ele ia enfrentar, preparação para o encontro com Acabe e Jezabel, e preparação pelo tempo que ele ia passar depois no deserto, preparação. Então, esse tempo de Querite foi um tempo de ajuste, de colocar no tamanho certo, certo? Assim que essa frase aí é uma frase que me tocou, por isso que ela está aí, que a vida com Deus, ela vem antes, ela precede o nosso trabalho com Deus. Eu vejo por mim que muitas vezes eu quero fazer muitas coisas, e aí meu tempo com Deus, e ouvir Deus se vai, né? E aí isso aqui é fundamental para mim, para cada um aqui. A sua vida com Deus, ela vem antes de tudo aquilo que você vai fazer para as coisas de Deus. E aí a gente vê no mapa, né? Tisbe é onde que provavelmente essa região aqui que Elias nasceu, ou é dali, essa região de Gileade. Daqui ele foi para Samaria, falou com Acabe, certo? Aí Deus falou para ele, vai para o ribeiro de Querite. Ficou aqui. Ah, tal, beleza. Aí Deus, depois de um tempo, fala para ele o quê? Olha, agora, ô Elias, agora é o seguinte, desculpa, voltou aqui. Agora você vai aqui para onde? Né? Você vai lá para Sidom, para Sarepta. Sarepta era uma cidadezinha pequena, a uns 10, 15 quilômetros de Sidom. O que a gente sabe? Quem que morava em Sidom? Etibaal. Quem que é Etibaal? O pai de Jezabel, certo? E nesse caminho todo estava cheio de gente procurando Elias. Então imagine o medão de Elias, porque Elias era um cara como nós. Mas Elias confiou em Deus. Aí ele foi lá, então, para Sarepta, certo? Vamos lá, então. A minha leitora Amora vai ler aí para a gente. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão.
Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Muito bem. Bom, o que a gente vê aqui, né? A gente vê aqui uma coisa interessante. Deus fala, então, vai imediatamente, e ele foi, ou seja, uma pessoa obediente, né? Não fica aí enrolando, não fica resmungando e tal, ele vai. Aí, Elias era um cara como você e como eu, então, provavelmente, o que ele pensou? Talvez, eu vou na casa de uma viúva, pelo menos eu vou dormir numa casa, certo? Não vou ter medo à noite, ou outras coisas, né? Eu vou ter um banho quente, supondo que tenha água, eu vou ter algumas coisas aí, né? Uma viúva, né? Aí ele chega, ele não sabia, né? Entendo que ele não sabia, que ele foi numa casa de uma mulher agoniada, desesperada, porque ela ia ser a última refeição dela. Agora, Deus sabe todas as coisas, Deus não deixa ponta sem nó, certo? Como diz aquela outra, Deus não cura um cego para deixar ele míope. Então, Deus faz as coisas bem feitas. Então, Deus leva, como o próprio Jesus fala, quantas viúvas existiam na região de Israel, Judá, mas ele mandou para essa viúva, né? Então, essa mulher, ela temia Deus de alguma forma, porque ela sabe quem era o Elias, sabe que Elias estava sendo procurado, sabe que se ela abrigasse Elias, ela poderia ser punida com a morte, né? Ela sabe várias coisas. Mas, né? Porque Deus também não mandou lá à toa, né? Aí Elias faz esse pedido para ela. Ela também tem que tomar uma decisão de fé, né? E ela toma essa decisão de fé. E aí Elias, então, né, ela fala conforme a palavra do Senhor, e aí foi, né, a farinha se multiplicou, o azeite também. A gente sabe que Elias passou mais de 2 anos nessa casa aí. Nesse tempo todo, o que a gente vai imaginar? Né? Ele se tornou amigo dessa mulher, se tornou amigo do filho dela. Esse menino era órfão de pai, né, porque ela era viúva, e Elias provavelmente chegou talvez até fazer algum papel de pai, assim, né? Porque ele estava em lockdown, não podia ficar saindo aí porque eles iam pegar ele. Então ele ficou muito tempo confinado aí nessa situação. E aí a pergunta é: o que você espera dessa situação? Pô, você está ótimo, não, tudo aqui, Deus é fiel e tal, né? Mas Deus continua o trabalho de fornalha, Deus continua trabalhando, né? E essa mulher, bom, a gente vai ver daqui a pouco. Eu resumi esse trecho aqui para não ficar muito longo, e diz o seguinte: algum tempo depois, o que acontece? O filho da mulher morre. Elias não esperava que ele ia morrer. Aí Elias chega para Deus e fala: Deus, como que se faz isso, Deus? Você vai tirar tudo dessa mulher, agora tira o filho dela. E a mulher, que ela tinha um temor a Deus, é o que dá a entender, ela tinha consciência de pecado também, de alguma forma, porque ela fala: você veio aqui para mostrar o meu pecado, certo? Você veio aqui para me punir, né? Aí Elias, um homem de Deus, um homem de oração, mas também criou um vínculo ali e tudo, leva a criança para o quarto, ora, né? Ora, pedindo para Deus: Deus, por favor, Deus, não me deixa aí, não deixa essa família nessa angústia. E aí Deus ressuscita o menino. Primeira vez que aparece uma ressurreição na Bíblia, né? E aí ele desce, imagine a alegria dele quando o menino vive, certo? Imagine o que ele já aprendeu de Deus nessa situação, tudo que ele está aprendendo de Deus para tudo que Deus estava fazendo na vida dele e ia fazer através dele. Aí Deus
Elias leva o menino para baixo e a mulher fala isso, olha, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Não é só balela, não é só discurso, né? Assim que, o que eu entendo que a gente pode aprender um pouco dessa situação de Sarepta? Que muitas vezes Deus nos tira dessa zona do conforto, certo? A gente é obrigado tem que obedecer se a gente quiser ver alguma coisa. A gente tem que correr riscos, mas correr riscos em cima da palavra de Deus. Depois do corte, desse ajuste de tamanho que Deus pode fazer na vida de cada um, né? A gente é, muitas vezes, levado para essa fundição. Tanto a viúva quanto Elias, de alguma forma, viveram Querite e Sarepta, certo? Outra coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra impossível, ela é forte demais, mas é o que a Bíblia escreve. Não tem outro jeito de agradar a Deus. Você tem que tomar uma atitude de ir na direção ao encontro da vontade dele. E, de novo, Deus supre de maneiras naturais, sobrenaturais. E depois também, quando Deus nos leva na vida de uma pessoa, não é só para resolver o meu problema. Quando Deus me tira de uma situação e me leva para outra, é também para que eu compartilhe bênçãos, que eu compartilhe misericórdia, que eu interceda por aquela pessoa. O mundo não gira só também ao redor do nosso umbigo. E outra coisa também, Deus e as nações, né? Deus vai lá para essa mulher de Sarepta, uma fenícia. Imagine depois do lockdown acabando, a água voltou, a chuva voltou, essa mulher falando ali para os vizinhos, não sei se ela tinha parente. Como que você viveu nesses 3 anos e meio, nessa fase? Então, você nem sabe, eu conheci melhor o Deus de Israel, Deus me supriu, meu filho morreu, Deus ressuscitou, e quanta gente podia glorificar Deus nessa situação. Bom, o que a gente vê aqui? O Monte Carmelo, certo? O Monte Carmelo, de um lado, você vê o Mar Mediterrâneo, e de outro lado, que não está aqui, você vê o Vale de Jezrael e tudo mais. Eu estou falando meio rápido assim, porque meu tempo está meio curto aí. Mas esse monte, ele tinha mais ou menos 30 quilômetros de comprimento, ele ia de nordeste a sudeste, ele tinha uma largura de 15 quilômetros, em alguns lugares ia afunilando para 5 quilômetros. Era um lugar que tinha muitas cavernas, cavernas pequenas e cavernas bem grandes, né? Inclusive, acreditava-se que em algum lugar desse daí, o Elias se encontrava com os seus profetas. Também se acreditava que em algum lugar do Carmelo, os seguidores de Baal, etc., faziam algum tipo de culto a Baal, uma vez que ele era o deus da tempestade, da fertilidade e tudo mais, né? E aí a gente vai ver que, então, tem esse confronto entre Deus e Baal, certo? Deus sempre mantém os remanescentes dele. Não sei quem já leu, já viu a história do Obadias. Obadias, nessa dizimação que Jezabel fez dos profetas de Deus, ele conseguiu manter vivos, mantendo alimento por fora, assim, escondidos, sem profetas. Quando Elias volta para Samaria, Acabe não tinha noção do pecado dele, de tão cauterizado que estava a mente dele. Ele chama Elias de perturbador. Ele não entendia que ele era a causa do pecado. E aí tem esse desafio, né, que que o Deus que trouxesse fogo para queimar o sacrifício seria o Deus verdadeiro. A gente vê que também os sacerdotes os profetas de Baal ficaram praticamente o dia todo chamando Baal, né? Que era o Deus do fogo, de Baal, vem atrás o fogo aqui, queima esse holocausto, e gritavam, esperneavam e tudo, e nada de Baal, né? E aí, na vez do Elias, ele restaura um altar destruído, põe as 12 pedras, né? E vamos ver esse trechinho aqui. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Ou seja, as 12 pedras, lembrando
toda a história de Deus para aquele povo. Abraão, Isaac, Jacó, todas as promessas, né? A lei de Moisés e tudo mais. Então, a gente vê o seguinte, como que Deus é fiel. E aí o povo falou, Israel é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. E aí, então, Elias, então, manda matar os profetas de Baal, certo? Agora, e a chuva? E a chuva? Cadê a chuva? Provavelmente, o dia lá devia estar assim, ó, azulzão, né? E aí? Elias era um homem de fé, mas e a chuva? Aí ele faz o seguinte, ele fala para Acabe, já ouço o barulho de chuva pesada. De duas ou uma, ou ele realmente estava ouvindo, que parece que não faz muito sentido, ou aquilo que Hebreus fala, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Então, pela fé, ele estava já ouvindo a chuva. Daí ele fala, Elias sobe então no Carmelo e se agacha, se ajoelha e começa a falar para Deus, orar para Deus. E por 6 vezes ele manda o ajudante dele ir até a beira lá e olhar para o mar. E aí? Não, está limpo o céu, está limpo. Cada vez ele continuava orando e 6 vezes fez isso. Na 7ª vez, né, a gente sabe da história, ele fala, e aí? Ele falou, olha, para não dizer que não tem nada, lá no horizonte tem uma nuvenzinha com a palma de uma mão. Então Elias falou, grande tempestade então está chegando, certo? E aí, Jezabel, quando soube da morte dos seus queridos profetas, né, ela disse para Elias, olha, se amanhã, essa hora, eu não tiver matado você, que os deuses me punam. E aí, Elias é um cara como você, não era? Como eu. E Deus continuava sendo como ele é, o eu sou. Aí, o que Elias faz? Elias amarela, fica com medo, né? Provavelmente ele estava cansado também de todo esse processo, né? Emocionalmente cansado. Ou seja, aí ele sai, né? E vem até Berseba. De Berseba, ele deixa o ajudante dele e faz esse caminho vermelho aqui, não sei se dá para ver muito, e a direção que ele vai terminar é no Monte Sinai. Dá mais ou menos 400 quilômetros disso aí. Depois de um dia de viagem, certo? Depois de um dia de viagem, ele para no deserto. E aí, eu vou só ler essa parte aqui. Basta, Senhor. O Elias chegando no deserto, ele estava tão esgotado, tão detonado, tão que ele queria morrer. Ele falou, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. Aí ele deitou, dormiu. Em algum momento, não sei quantas horas ele dormiu, o anjo acorda ele. Tinha uma pedra lá incandescente com pão em cima, água. Ele come o pão, bebe a água, dorme de novo. Não sabemos quanto tempo dormiu, mas de novo o anjo acorda, coma, beba. E aí, com aquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites. Assim que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de depressão, ficar deprimido, certo? Mas uma coisa é certa, Elias era como nós, mas Deus é como ele é, e sempre foi. E aí a pergunta é, o que fazer quando perdemos a perspectiva? O que fazer quando perdemos a perspectiva? E cada um aqui talvez já perdeu a perspectiva. Seja por uma doença que teve, seja por uma morte, seja por um desemprego, seja... Não é que você perdeu Deus, talvez possa até desanimado, mas perde essa perspectiva. Eu acho que uma das coisas é essa, é você buscar a presença de Deus, que é uma coisa que eu tenho dificuldade às vezes de fazer, ficar no silêncio, desligar o celular, ficar, sabe, buscar Deus, né? E às vezes também dormir, comer, dormir, ou seja, resolver esse problema básico, né? E aí, ele vai, então, lá em direção a Horebe. Chegando lá, Deus fala para ele,
saia e fique na minha presença, porque o Senhor vai passar. E aí, diz aí o texto, então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo. Nós acabamos de ver que Deus se manifestou através do fogo, né? Mas o Senhor não estava no fogo. Depois, então, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, essa pergunta é uma pergunta muito boa. O que você está fazendo aqui, meu filho? Certo? E aí, qual que foi a resposta de Elias? Senhor, todos os profetas morreram, só sobrou eu, Senhor. Ninguém quer mais adorar o Senhor, né? Jezabel continua viva, Acabe continua vivo. Aí Deus vai falar para ele, meu filho, não é assim não. Você não sabe de todas as coisas. Eu guardei para mim 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos para Baal. E a gente sabe que 7.000 no universo, sei lá de quantos habitantes tinha o povo lá, 400, 350 mil, não sei, o norte. 7.000 sementes, supondo que cada uma dê 30, 60, a 100 frutos por uma, são muitos frutos. Então, outra mensagem, Deus, mesmo na crise, mesmo na catástrofe, ele mantém o seu remanescente fiel, certo? E esse remanescente nem sempre a gente enxerga, mas Deus é fiel. E aí, então, Elias recupera, né, vai recuperando o foco dele, e Deus fala o seguinte, ô Elias, a missão continua, filho, vamos voltar, volta, agora você volta pelo caminho de Damasco, unge Azael, rei da Síria. Esse Azael ia continuar o trabalho de punição do Estado de Israel, certo? Unge Jeú como rei. Esse Jeú ia destruir Jezabel, e ele ia destruir o templo de Baal, e ele ia fazer uma destruição lá. E unge Eliseu como o profeta, seu sucessor. Bom, e aí a gente sabe que depois, né, Elias ainda viveu muitos anos, continuou ainda, se encontrou com Acabe, parará, né? E o final da vida dele, ele não morre, né? Ele é levado em carros de fogo, carro e cavalos de fogo, né? E o Eliseu assume o seu lugar, certo? Assim que, para terminar então o nosso estudo aqui, eu gostaria de terminar com umas reflexões. A primeira é aquilo que já estava lá em cima, né? O mesmo Deus que nos chama é o Deus que supre e protege. Ou seja, se Deus está te dando uma coisa, se Deus está te chamando, Ele também vai suprir e proteger você. Se Deus te levou para algum lugar, Deus vai cuidar de você. Se Deus te deu um emprego, você fale com Ele antes de pedir a conta. Se Deus fez isso, ou seja, o deserto não é uma coisa árida, às vezes faz parte da ação de Deus em nossas vidas, porque o deserto ajuda a gente a ganhar foco. Deus levou o povo pelo deserto, porque lá o povo teria foco em Deus, conheceria melhor a Deus, aprenderia as coisas de Deus. Como nós somos conhecidos como pessoas? Aquelas que buscam sua própria fama e glória, ou como pessoas de Deus? Alguém que fala sobre fé ou vive pela fé? A vida com Deus vem antes do trabalho com Deus. Deus primeiro quer nos lapidar, nos burilar, para depois usar para cortar. Então, antes de você usar uma faca, você tem que, né? Então, muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. Mas como Deus é fiel, e Ele te ama, Ele está trabalhando para que você possa ser bem utilizado nas suas mãos. Sem fé é impossível agradar a Deus.
dedicar tempo de oração. E na palavra de Deus, no tempo de Elias, a palavra de Deus estava sendo formada, certo? Existia o Torá, que já havia sido escrita, mas todos os profetas estavam ainda em fase de formação da palavra de Deus. Mas hoje nós temos a Bíblia já está escrita, montada, e ninguém mexe, ninguém acrescenta. Então, quando a gente fala a palavra de Deus, é a Bíblia é o que nos nutre, a Bíblia é o que nos orienta, a Bíblia é luz para o caminho. Que diz 2 Timóteo 3, 16, 17, né? É inspirada por Deus, útil para o ensino, né? Penetra como uma faca de 2 gumes, e assim vai. Então, ela que nos alimenta. Então, se a gente está fraco, vá na palavra e oração. Se você está sem rumo e direção, vá na palavra e oração, certo? Se você não tem ânimo para ir na palavra e oração, procure um irmão, um amigo que anda na palavra para ele te ajudar. E esse versículo aqui, Oswaldinho que gosta dele, eu aprendi com o Oswaldinho esse versículo. Toda planta que Deus não plantou será arrancada pelas raízes. Uau, é uma frase forte, porque quantas coisas na minha vida, na sua vida, de repente pode estar lá e Deus nunca plantou aquilo. Assim, meus amigos, obrigado aí pelo tempo, obrigado pelo... Espero que, como diz aqui, que Deus tenha sido de alguma forma glorificado, que de alguma forma cada um tenha sido estimulado, né? E que o tempo que a gente vai ter agora, de repente uma pessoa ou outra possa até compartilhar algum querite, alguma sarepta, algum deserto, algum oreb que teve aí, certo? Obrigado pelo tempo. Muito bom, Herr Jones. Ótimo. Então, agora é a oportunidade, né? Aquele que quiser fazer um comentário, uma pergunta, uma observação aí, é a hora. Diga seu nome, cidade de onde você está falando, não precisa falar a idade, mas se apresente e faça a sua pergunta ou comentário. Oi, Johnny. Djalma. Estou falando do sítio. Eu estou falando do sítio, está ruim o sinal, mas está tudo bem. Olha, meu amigo, foi muito bom, enriquecedor e nos anima bastante, né? E eu gostaria só de lembrar que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ora ininterruptamente por nós, por nossos pecados, por todos nós. E Deus tem cuidado ricamente das nossas vidas. Muito obrigado pela tua apresentação, foi muito bom. Um abraço para todos. Obrigado, Eudígio. Que silêncio, gente. Que é isso? Vamos perguntar aí para esse cara. Pergunta tu. É muito silencioso esse ambiente. Que é isso? Antônio Carlos. Na realidade, Antônio Carlos, o assunto deixa a gente pensando bastante. Eu, pelo menos, estou aqui pensando bastante. Mas obrigado aí, João e Lu. Muita saudade de vocês. Se Deus quiser, logo a gente pode se encontrar. E gostei muito. Assim, só senti que se tivesse mais tempo, a gente poderia ter andado mais nesse assunto. Mas é um assunto que faz a gente pensar muito nessas questões todas, principalmente a falta de perspectiva que às vezes a gente fica na vida. Então, para mim, me chega como uma palavra de ânimo e de esperança, e vou continuar pensando aqui. Um beijo grande para vocês. Também. Roberto, dá meia hora para o pessoal pensar, depois volta todo mundo. Assina embaixo da minha esposa aqui, tá? Valeu, João. Obrigado. Obrigado, eu. Johnny Ivan de Porto Alegre. Fala, Ivanzão.
te mandar um grande abraço para a Elaine também e agradecer o teu tempo, a tua dedicação aí, transmitir essas palavras tão importantes para a gente. Como disse a Rita ali, dá muito o que refletir, dá muito o que pensar. Mas, acima de tudo, assim, eu vejo muito naquilo tudo que tu falaste. Sim. Penso que é o mais forte, Não repente, tirou o mais mesmo. importante, fé. Né? A fé, a obediência, algumas palavras, alguns atos que determinam realmente o rumo da gente. Mas é de pensar, de refletir e de agir também, né, João? Então, muito obrigado. Gostei muito. Eu sempre é muito eficaz com as suas palavras, com as suas apresentações. Agrada a todos nós. Grande abraço. Obrigado. E também, às vezes, a gente apresenta, dá a impressão que a gente tira de letra, que é tudo... Mas, na verdade, esse estudo é muito mais para mim, meu, do que, sei lá, para vocês, assim, porque eu sou fraco em muitas coisas aí, mas a gente vai crescendo aos pouquinhos, né? Que diria eu. Oi. Johnny. Oi. Oi. Dulce, cunhada do Dulce. Tudo bom? Bem, você. Eu vi muitas vezes essa história do Elias aí, e sempre achei tão interessante, mas você trouxe umas observações assim muito importantes para mim. Os corvos que alimentaram Elias, né? Aves imundas, né? Caminhar, aí eu ficava assim, poxa, só pão e água alimentou esse cara atravessou o deserto. Então você vê Deus agindo o tempo todo assim, de forma sobrenatural na vida desse homem. Isso anima a gente, né? Porque foi o que você trouxe para a gente, eu gostei muito de ouvir. E uma das coisas que eu pensei, não sei se é verdade, foi só uma reflexão aí, quem quiser depois segue pesquisando, que aqueles corvos lá, né, eu não sei qual que era do Elias, né? A gente não sabe nada do Elias, não fala se ele tinha, quem era o pai dele, a mãe dele, não fala nada dele, né? Mas os corvos o alimentou, né? De repente, depois de um tempo, ele ia se encontrar com uma mulher ímpia não, mas uma mulher gentia, né? Eu não sei se nessa altura do campeonato o que o Elias pensava do estrangeiro, mas talvez Deus falou, olha, você não considera impuro, né? Aquilo que Deus considerou puro. Como ele falou então, ou seja, quem sabe foi uma mensagem, olha, eu vou te mandar para uma viúva e você não ande com o seu preconceito judeu, como os apóstolos falaram, mas ele conversando com uma mulher samaritana, certo? Então, às vezes, Deus permite coisas para a gente ver o seguinte, que Deus está interessado nas nações, meu, e a gente tem que deixar o nosso preconceitozinho de lado, né? Sim, como ele falou para Pedro, né? Vai chegar um cara na tua porta e você vai lá. Ele vai te chamar para ir lá na casa do Cornélio, né? Cornélio, né? Isso. E ele foi. Araci quer falar alguma coisa? É que eu achei muito, muito engraçado, eu ri muito, porque sabendo quem era Elias, tudo, o medo que ele ficou de ir para o deserto, sabe? Eu achei engraçado. Não, mas é legal porque a gente se iguala a gente. Porque, nossa, falou, é um exemplo para a gente, né? Como ele falou o tempo todo, Elias era um homem como nós somos, Claro. Sujeito aos sentimentos, os mesmos medos. Medos e... Mesma coisa, né? E todo mundo aqui, não sei todo mundo, mas quantos de nós já não quis chutar o balde, entendeu? Nossa! Especialmente na época que estamos vivendo, né? É uma época difícil. Haja balde, viu? Haja balde. Vai faltar balde. Juliano, aqui de Campinas. Eu fico imaginando o conhecido Juca. Eu fico pensando assim o que se passava na cabeça de Elias, né? Depois de 3 anos de seca, de tudo que ele, né, viu e
e viveu lá com aquela viúva. E aí Deus se manifesta lá no Monte Carmelo, o povo reconhece Deus como Senhor, e todos aqueles profetas de Baal são dizimados ali. Elias deve ter pensado, nossa, Deus, acabou, o mal não vai se perpetuar, esse é o fim, né? O povo vai se converter ao Senhor, vai derrubar aquele rei, aquela rainha, a gente vai voltar a ser uma nação temente ao Senhor, fiel ao Senhor. E depois Deus mostra que ainda não, né? Ainda não tinha acabado. E ele teve medo porque ele esperava talvez que aquilo já tivesse chegado no fim, né? E aí Deus depois leva ele até um deserto, depois leva até ele até o monte onde ele se revelou em glória para Moisés, que não o viu, né? E diferente de Moisés, né, ele fala com Elias através de um sussurro suave, né? Embora tenha mostrado o poder dele através de um terremoto, através de um vento, através de fogo. E aí Deus quis mostrar para ele que a luta ainda não tinha acabado, ele tinha muito para fazer ainda através de Elias, né? De uma forma, tem até um versículo que é referência que fala não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então, pelo espírito que movia, que estava em Elias, ele trabalhou, ele foi ungiu aquele rei, aquele outro, e, né, deu a Eliseu como o próximo profeta, e ele fez ainda muito, e nisso tudo ele trabalhou muito em Elias ainda. Então, a luta é até o fim, né, e a gente sabe que o imperador desse mundo é Satanás, e Deus quer trabalhar a nossa vida até o fim e fazer muitas coisas através da gente, não necessariamente por força e poder, como Elias talvez esperava que Deus acabasse com aquilo ali, né? E também uma coisa que eu pensei, né, e também tem alguns comentários, que Deus já se manifestou muitas vezes, ou pelo menos demonstrou poder, né, com terremoto, com isso, aquilo, e às vezes a gente espera que Deus vai responder o problema com um milagre, né, com uma coisa grandiosa, com algo sobrenatural, e Deus simplesmente com uma brisa. Ou seja, às vezes Deus no seu dia a dia, entendeu? De uma forma normal, né? Então, que a gente não fique esperando que Deus vai se mostrar na sua vida de uma forma sobrenatural, né? Porque todos os dias tem muitas coisas sobrenaturais que a gente não vê, né? Mas que Deus fala conosco no dia a dia, entendeu? Limpando a casa, no trabalho, no trânsito, nos problemas com isso, daquilo, né? É aí que a gente tem que encontrar Deus, né? E também no silêncio, eu vejo que todos nós vivemos, eu digo por mim, né? Com muito barulho na minha cabeça. Eu já sou um cara meio barulhento, com uma cabeça barulhenta assim, e aí esse celular, WhatsApp, responde, é Facebook, é Instagram, é um que manda, aí você cria um monte de relacionamentos, aí um monte de gente responde, você tem que responder. Meu, é uma neurose que você fica pensando, e o seu silêncio com Deus? Valeu, Jucão. Ô, João, eu que agradeço, Johnny, por ter compartilhado isso com a gente. Ô, João, é Bea aqui, tudo bom? Oi, Bea. Eu não sei se tu queres comentar um pouquinho o fim da vida de Jezabel e do Acabe. Então, Jezabel, na verdade, ela era uma mulher dominadora, né? A gente vê que Acabe, ele era um rei fraco, assim, né? Ela dominava situações, ela teve a situação do Nabote, né? Que Nabote tinha uma vinha do lado do palácio, e a gente sabe que, enfim, ela mandou criar uma situação toda, ou seja, uma situação sofisticada, né? Quem não sabe da história, depois entra lá e veja, seguindo lá os capítulos seguintes. Mas ela manda criar toda uma situação para incriminar o Nabote como blasfemou, certo? E aí Nabote é morto. E aí ela, com o maior sangue frio, manda assumir a terra dele. Olha, por quê? Para construir uma horta, entendeu? Um pomarzinho ali do lado do rei. Bom, como que ela foi morta, né? A profecia foi o seguinte: no lugar que o sangue de Nabote escorreu,
seu sangue vai escorrer, acho que é isso. E os cachorros vão lamber. Cachorro também era um animal não muito bem visto por lá. Os cachorros vão lamber o seu sangue. Para mostrar, assim, sabe, que Deus queria que ela... E comeriam, né? E que Deus realmente é um Deus misericordioso. Mas na hora que ele pune, ele quer deixar sua marca também para que as pessoas possam aprender, certo? Porque se a gente não aprende com Deus, o que serve a nossa vida? Né? Então, e depois a gente vai ver com Acabe. O Acabe é outra história interessante. Ele se disfarçou numa batalha, né? Acho que é isso, né? E aí Deus falou assim, você vai morrer também e tal, e o sangue que vai escorrer no carro de guerra seu, na onde que as lavadeiras lavam a roupa, os cachorros vão lamber seu sangue. Um guerreiro do exército inimigo, a esmo, certo? Deu um tiro de flecha. Ele estava com uma armadura. A flecha veio, entrou no vão da armadura e atingiu ele. Ou seja, profecia de Deus. Ou seja, para Deus não tem como se escapar de Deus. Seja para o bem, seja para o mal, certo? Se Deus falou assim, cara, você é meu, você é dele, né? Mas é isso. Mas tá lá, eu realmente não sei, Obrigada, não lembro todos os detalhezinhos, mas logo em seguida, em breve, vai falar do Jeú, né? O Jeú tem a ver com a Jezabel. Obrigada, João. Porque é um contexto ali, a gente vê a maldade dela, né? O quanto assim, a maldade, ou seja, que se instalou ali em Israel e digamos assim, toda a decadência, toda a morte também ali. Obrigada. Johnny, Douglas e Natal. Muito obrigado, gostei muito. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é a paciência de Deus com Elias. Elias teve momentos fantásticos e teve um momento muito fraco, com essa depressão, parece que estava passando. E como Deus é paciente com ele, adoro ver a gentileza que Deus tem, chegar da comida, esperar ele viajar, chega de novo, aí finalmente fala com aqueles, como chama? Aquela palavra bem suave. E como Deus, se eu fosse Deus, eu iria dizer, Elias, que isso? Você não aprendeu ainda? Mas Deus não é assim, ele é paciente. Agora, com a maldade da Jezabel é uma coisa, com a falha de um homem e mulher de Deus é outro trato. Eu adoro esse trato de Deus conosco nesses momentos. Eu vejo isso comigo. Me anima a ver que ele ainda espera eu me recuperar, em vez de simplesmente me condenar. Oi, João. Legal, Douglas. Quem? Roberto. Oi. Eu gostei muito, rapaz, do enfoque que você deu, né, com aquela pergunta. Elias é um homem como nós? E eu vejo que a gente tem uma tendência muito grande de olhar sempre pelo lado fraco, de fraqueza, e aí a gente se identifica muito, né, com todo o lado pequeno de Elias. Mas eu gostei da sua pergunta porque tem o outro lado, né? O lado da intimidade do Elias com Deus. E era o fato de ele ter essa grande intimidade, que ele teve essa autoridade de falar em nome de Deus e de fazer coisas grandes. Então, eu gostei da sua pergunta, porque ficou aquele desafio, né? De um lado, a gente tem essas fraquezas, mas essas fraquezas eram condições de mostrar as coisas grandes de Deus, porque esse é o Elias, né? Aquele homem, como o Douglas falou, né? Fraco, com momentos fracos, mas ao mesmo tempo um enorme profeta, né? Um grande profeta que estava lá até com Jesus, hein? Legal. E também a Bíblia fala, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? Todos nós podemos ter intimidade com Deus, né? É investir no temor a Deus, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e assim vai, né? Então,
Dá a impressão que o temor a Deus, ele é o portal da sabedoria. Você entra na sabedoria, você tem que passar pelo temor a Deus, né? Mas ele é aí que a gente vai ganhando intimidade, né? De fé em fé, como a Bíblia fala. Pode falar. Deus faz tantas coisas boas na nossa vida, nos tira de muitas situações difíceis, e a gente muitas vezes tem muito medo. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que tenho muito medo de muita coisa. Então, mas uma coisa eu faço, eu entrego esse medo para Deus e oro contra o inimigo, porque é o inimigo que põe esse medo em você. Tem que ser, principalmente pelos pensamentos. Pensamento te mata, se você vai nessa direção. É verdade. É medo de tudo, né? Medo do futuro, medo da aposentadoria, medo da morte, medo da saúde, medo de perder os filhos, medo de ter filho, medo de não sei o quê. É muito medo, né, Laci? Medo de sair na rua. Medo de viver? Não. Não, mas é medo de viver. Medo de viver. Maranata. Medo de cair, medo de essas coisas. Engraçado, ontem à noite eu tive um momento. Ontem à noite me apareceu assim, sabe, com medo, sabe? Aí eu pedi logo para Deus, né? Mário, eu tenho que pedir. Estás aqui comigo, cuida de mim, tira isso de mim. Eu até me assustei, porque eu não sou uma pessoa de ter tido medo na minha vida, entende? Eu sou muito medrosa. Mas foi um momento ali. Mas Deus nos ama tanto, né? Ele faz, a gente não merece nada. O que ele faz, o que ele cuida, ele conduz, né? Então, gente, acho que é isso, né? Eu agradeço muito. E esse assunto aí, a gente abre um assunto, mas né, quem leu e quem não leu, é bom ler. São aspectos, né? Mas cada pedaço ali, né? Cada sarepta, cada querite, dá para fazer muita coisa, certo? Então, quem sabe seria até um estímulo que, de repente, se às vezes você está em algum grupo, está meio sem rumo, né? Quem sabe pega no seu grupo aí, quem sabe se aprofundar, né? E dar uma profundidade maior para esse estudo que eu fiz, né? De pegar coisas que em pouco tempo aqui não deu para explorar muito, mas quem sabe todo mundo ganhe dessa forma, né? Então é um convite aí que cada um possa, de repente, no momento de insônia, passar um tempo e se aprofundar um pouco mais em cada momento aí da vida do Elias. Johnny, obrigada, Johnny, valeu, botou todo mundo para pensar. Verdade. Todo mundo começou a pensar mais seriamente. Eu não estou te vendo. Não precisa, só estou ele tá me ouvindo. Obrigada, Johnny. Até mais. Eu que agradeço você ter chegado aí. Obrigada, João Augusto. Excelente. Obrigado. Muito bom, João, muito bom, muito conciso, rapaz. Você conseguiu, em poucas palavras, falar bastante, muito bom. Ô, João, e o André, todo mundo já te agradeceu, eu queria agradecer um pouco a Elaine, que é a sua leitura mor. Faça isso. Foi fantástico ouvir a voz dela na escritura. Muito obrigado, Lu, pela sua participação no estudo e por você ter ajudado o João. Certamente foi você